Samuel, o nosso assunto de hoje é um assunto que nós já vínhamos falando aqui no Tom Maior em outras participações. O governo brasileiro divulgou uma nota técnica definindo que o 13º salário deverá ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho reduzida por conta da pandemia de Covid-19. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos em contato com Rafael Lara Martins, que é advogado trabalhista. Boa tarde, doutor Rafael. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Rafael, eu quero começar já tomando aqui o espaço junto com o Samuel, porque os trabalhadores que tiveram aí, como eu disse, que tiveram a redução na jornada de trabalho e no salário por causa da pandemia, devem receber o 13º salário com base no salário integral. E para os trabalhadores que tiveram contrato suspenso, como que fica? Olha, a interpretação que se tem do 13º salário é que o empregado ele só tem direito ao 13º salário quando ele trabalha mais de 14 dias no mês. Como que funciona isso, para todo mundo entender? O empregado que for contratado no dia 1º de abril, ele não trabalhou janeiro, fevereiro e nem março. Então, chega no final do ano, como ele trabalhou 9 meses, ele vai receber o proporcional a esse período. Para ficar bem fácil, alguém que receba um salário de R$ 1.200, quando você divide 1.200 por 12 meses, você tem R$ 100 por mês. Se o trabalhador trabalhou 9 meses, o 13º salário dele seria de R$ 900. Pois bem, mas os trabalhadores que tiveram um contrato o ano inteiro? Nesse caso, quando eles têm o contrato suspenso, o que se entende é que naqueles meses que ele não trabalhou mais de 14 dias, em razão da suspensão, não conta para o 13º salário dele. Então, da mesma forma, o empregado que passou o ano inteiro trabalhando, mas se ele tiver tido 3 meses de contrato suspenso, ele teria o 13º salarial proporcional a 9/12. Naquele mesmo exemplo do salário de R$ 1.200, o 13º dele vai ser parcial, vai ser de R$ 900 e não 13º completo. Doutor Rafael, boa tarde ao senhor. Prazer falar contigo novamente. Há algum tempo não tenho a oportunidade de falar contigo e eu gostaria de destacar, fazer aqui uma pergunta ao senhor, a respeito do que a Justiça Trabalhista tem orientado as pessoas nesse momento em meio a esse impasse, a partir das informações aqui que o senhor colocou a nós. O curioso é que, na verdade, a gente tem uma série de informações desencontradas, né? O Poder Executivo, quando ele fez a medida provisória, e o Congresso, quando ele fez a lei de redução de salários e jornada ou de suspensão do contrato de trabalho, eles não previram como é que ficaria o 13º e como é que ficaria as férias. Então, hoje nós temos o Ministério Público do Trabalho fazendo uma orientação num sentido, inclusive de que deveria pagar os 13º salários em razão da suspensão do contrato de trabalho. Nós temos o Ministério da Economia fazendo essa nota técnica e nessa nota técnica dizendo que não tem que pagar para quem tiver suspenso o contrato de trabalho o 13º salário integral, e a palavra final vai ser da Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho ela não pode dar orientação. Cada juiz vai ter que analisar o caso concreto, num eventual processo, numa reclamação trabalhista que pedir esse 13º salário, é que o juiz do trabalho vai dizer se tinha direito, se não tinha isso, vai para o Tribunal Superior do Trabalho para criar jurisprudência. Então, a verdade é que hoje a Justiça do Trabalho nada diz a respeito, porque isso ainda não aconteceu. Ela precisa ser provocada para que aí sim tenha essa manifestação, não é isso? Exatamente. A gente precisa, olha que interessante, a gente vai viver o 13º salário da pandemia. Isso vai acontecer dia 30 de novembro e dia 20 de dezembro, que são as datas em que o trabalhador vai receber esse 13º. Depois que a gente viver isso, aí nós teremos esse problema que pode chegar no judiciário. E aí, chegando ao judiciário, ou seja, como você disse muito bem, sendo provocada a Justiça do Trabalho, aí que ela vai poder orientar, não orientar, mas vai poder apontar o norte, né, de como que é de fato essa situação. Aí, nesse caso, pode servir de jurisprudência para outras situações que foram aparecendo?
Exatamente. À medida que a gente tiver o entendimento reiterado, o tribunal julga uma vez, julga outra vez, amadurece aquele assunto, aí a gente começa a ter o que chamamos de jurisprudência, que é uma referência de casos semelhantes ou iguais que já foram julgados pela Justiça do Trabalho. O papel da jurisprudência é muito importante no direito do trabalho. Ele é tão importante que essa jurisprudência, essas decisões dos tribunais, às vezes elas se repetem tanto que elas se tornam o que chamamos de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais, súmulas para orientar o que aqueles tribunais pensam sobre determinados assuntos. Então é por isso que de vez em quando a gente está ouvindo falar de direito do trabalho, um advogado, um magistrado ou qualquer outra pessoa falando sobre o direito do trabalho e fala, mas a lei diz isso, só que a súmula fala dessa forma. O que é essa súmula? É a consolidação dessa jurisprudência orientativa. Doutor Rafael, e a empresa pode, de alguma forma, se negar aí a cumprir essa nota técnica e não pagar o valor integral do 13º salário? Olha, a nota técnica, ela é só uma interpretação, ela é uma orientação. Então, a empresa ela pode sim ter uma interpretação diferente da forma de pagamento. Muitas empresas têm entendido, por orientação até de professores, advogados, que o que se deve fazer é uma média do salário do trabalhador naquele ano e pagar o 13º salário pela média. Só que a partir do momento que a empresa fizer isso, já com uma nota técnica do Ministério da Economia e, consequentemente, da Superintendência Regional do Trabalho, aí ela vai poder ser alvo de fiscalização e até autuação se ela pagar de forma diferente. Doutor, a gente tem aí um cenário de uma certa insegurança jurídica. Quais recomendações, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, para que os direitos de cada uma das partes sejam resguardados neste caso? O primeiro e mais importante recomendação é que as empresas consultem advogados para saber o que fazer, que elas sejam devidamente orientadas, sem nenhum desprestígio a todo tipo de profissional, evidentemente, mas a situação, como você disse, ela está tão delicada, existe tanta insegurança jurídica que consultar um bom advogado, da confiança do empresário, é a melhor maneira que ele tem para tomar essa decisão. E, infelizmente, a gente não tem uma resposta certa para esse tema. Se você me disser qual que é a resposta 100% certa para o 13º salário, não existe. O governo perdeu a oportunidade, o Congresso Nacional perdeu a oportunidade de, quando ele regulamentou suspensão e redução de salário e de jornada, eles poderiam ter regulamentado aí o 13º e as férias. Então, nós estamos abertos, nós estamos num cenário de insegurança e a resposta correta, definitiva, ela ainda não existe. Pela atuação profissional do senhor, aquilo que o senhor vem acompanhando no dia a dia, a gente falou a respeito da jurisprudência, falou que ainda não temos aí uma provocação da justiça, não temos um resultado final, digamos assim. Mas já, pelo acompanhamento que o senhor faz aí na área trabalhista, já há ações movidas nesse sentido ou ainda não? A gente tem que esperar primeiro, como o senhor apontou, as datas de pagamento do 13º, para que aí sim as ações comecem a ser movidas. Bom, para 13º e férias eu não conheço qualquer ação que tenha discutido esse assunto, não chegou ao meu conhecimento, mas veja, os sindicatos poderiam fazer. Os sindicatos, representando a sua categoria, eles poderiam promover ações coletivas, ações civis públicas ou ações coletivas para salvaguardar o direito dos trabalhadores, e eles poderiam fazer ações declaratórias para que se declare o que o trabalhador efetivamente tem direito. E aí a gente conseguiria antecipar essa resposta da jurisprudência, a gente conseguiria antecipar uma resposta definitiva para esses trabalhadores. É uma oportunidade de os sindicatos mostrarem que estão atentos e estão aí ao lado dos seus representados. Doutor, tem um detalhe que preocupa, porque a situação de 2021... ela tende a ser, aí a gente tem uma série de questões, a segunda onda do coronavírus, uma possibilidade de um novo lockdown, essa série de questões. Essas definições agora, em 2020, podem ajudar este cenário que ainda enfrentaremos no ano de 2021, que ainda pode ser bem semelhante nesses aspectos jurídicos trabalhistas?
As pessoas elas estão muito ansiosas e é natural e a gente precisa estar mesmo para saber como que vai ser a legislação trabalhista e como que vai ser toda essa história de 2021, né? Se nós eventualmente tivermos novos lockdowns em 2021, a gente vai precisar de uma legislação, de uma regulamentação que estenda e que atenda essas situações específicas aí relativas aos contratos de trabalhos que não funcionam, não tem como funcionar à distância num teletrabalho. Então, quando a gente tem respostas para os problemas que nós tivemos agora, caso eles se prorroguem em 2021, aí sim, nós teremos, de fato, uma bela referência de como agir em 2021. Mas o que acontece? O direito do trabalho, ele é muito dinâmico e ele precisa, assim como todo o ramo do direito, atender à realidade social. E nós estamos vivendo uma realidade social em que as pessoas ainda estão absorvendo essa quantidade de informações. No teletrabalho, por exemplo, nós já tínhamos uma legislação do teletrabalho que veio com a reforma trabalhista de novembro de 2017 para cá, mas agora que, de repente, todo mundo foi jogado para o teletrabalho de uma vez só, a gente passou a perceber que essa legislação que nós tínhamos antes, ela talvez fosse insuficiente ou talvez ela não fosse 100% adequada para todas as situações que podem surgir. Então, o amadurecimento da sociedade, das relações que acontecem, fazem com que a legislação, seja ela trabalhista ou qualquer fonte de direito, ela amadureça também. Então, a partir do momento que a gente tem novas experiências, novas visões jurídicas, textos legislativos, jurisprudências, entendimentos, sempre que aquilo retorna, a gente tem uma referência melhor. Dizem os estudiosos que é natural e a expectativa seria de que no máximo a cada 2 anos a gente tenha uma eventual pandemia no mundo, né? Se eventualmente nós passarmos por isso novamente no futuro, tudo isso que nós vivemos do ponto de vista jurídico hoje vai servir com certeza como um bom paradigma, tanto do que a gente acertou quanto do que erramos. Na época em que estava sendo discutida a questão da reforma trabalhista, aí muito se abordou a questão da relação direta do empregado com o empregador. Nesse ponto que nós falamos do 13º, do teletrabalho também, isso, de certa forma, colaborou para esse processo ou não interferiu na avaliação do senhor? Olha, esses temas especificamente que a gente fala de 13º e férias, que eles vêm de textos legislativos, eles não mudam muito essa relação direta, principalmente a relação de negociação tratada com o trabalhador e o empregador. Mas o teletrabalho, que é um outro tema que você levantou e que é sempre enfrentado, assim como diversos outros temas, ele tem um espaço muito grande de negociação, em de sentar empregado e empregador e conversar a respeito. Quando o empregador e o empregado eles estabelecem uma linha de diálogo, uma linha honesta, uma linha transparente, uma linha de diálogo em que haja um respeito mútuo ali das pretensões de cada um, o direito do trabalho ganha, porque você tem uma solução específica para a relação de cada um. É claro que quando a gente fala desse diálogo de empregado e empregador, em determinadas situações a gente tem uma fragilidade muito grande do empregado. E nesses casos, a legislação fala que esse empregado, para fazer essas negociações, ele precisa do sindicato estar ao lado dele, o sindicato está negociando com ele, fortalecendo as negociações, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Nós estamos aqui chegando já ao final da nossa entrevista com o senhor no tempo, mas para a gente poder aqui encerrar fazendo um apanhado, vamos dizer assim. Então, para o trabalhador, na questão do 13º, o momento assim, individualmente, não é? Que aí a gente falou de algumas questões coletivas, mas individualmente. Esperar as datas previstas para pagamento e aí sim tomar uma ação? Eu penso que o trabalhador, ele sinceramente não tem muito o que fazer. Se alguém pode fazer algo por esses trabalhadores relativo ao 13º para buscar uma garantia de pagamento, uma declaração que ele tenha direito, seria o próprio sindicato.
Dificilmente um trabalhador vai tomar alguma medida judicial em face do seu empregador em razão desse 13º. Agora, é importante dialogar, as empresas amadurecerem o assunto e as empresas lembrarem que elas não têm que necessariamente seguir a nota técnica. Se a empresa entender que ela tem que pagar integral, ela pode pagar integral e ponto final. Me veio aqui uma última dúvida. Há casos, tanto no serviço público, né, quanto no privado, em relação a 13º, em que as empresas pagam, às vezes, um percentual, ou então até mesmo integral, no mês do aniversário do trabalhador. Isso, de certa forma, interfere nessa forma de se fazer o pagamento, levando em consideração essa conjuntura aí da suspensão dos contratos de trabalho? Interfere de certa forma, mas não muda a questão jurídica. Por quê? Se o 13º salário, e a legislação fala que a primeira parcela do 13º salário pode acontecer entre 1º de novembro e, 1º de fevereiro e 30 de novembro. Então, se o 13º salário foi pago para o empregado lá em março, a metade do 13º salário, depois aquele empregado fica 4 meses com o contrato suspenso e agora ele teria um direito proporcional. Pega-se o valor total que ele teria direito agora, desconta-se o que já adiantou para ele e paga só a diferença. Esse trabalhador não receberia quase nada nesse exemplo. Doutor Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Agradeço aqui esse nosso contato e também tirando muitas dúvidas com o nosso público. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Na verdade, aqui virtualmente agora, né? Espero que muito em breve a gente possa voltar a fazer isso pessoalmente e eu estou sempre à disposição. Tá certo. Nós conversamos aqui no Sistema Sagres com Rafael Lara Martins, advogado da área trabalhista, trazendo informações sobre o 13º. Letícia, falamos na sexta-feira a respeito do uso do 13º, mas espera aí, antes de usar o 13º... Precisa saber se vai receber. Exatamente, e vai receber ou não o 13º? Pois é. Então nós temos aí uma explicação bem detalhada a respeito deste assunto, é importante. Exatamente, viu, Samuel? É importante todo mundo que passou por essa situação, né, de contratos aí com carga horária reduzida, o contrato suspenso, é importante aí agora abrir o olho, ir lá no sagresonline.com.br e ouvir novamente a entrevista com o Dr. Rafael para saber se você enquadra ali, né? E o que a gente falava da reforma administrativa, ontem ou anteontem, não me lembro agora, falamos da reforma administrativa, Letícia, e aí, você está vendo tanto que a gente precisa de segurança jurídica para as coisas, para a economia andar, para caminhar, para tudo, a gente precisa de segurança jurídica. E aí esse ponto que o Dr. Rafael colocou justamente isso, né? Que a gente precisa, o governo perdeu uma oportunidade para poder definir alguns pontos relativos a isso. E aí interfere o quê? Na tal da segurança jurídica. É isso, Samuel. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso Tom Maior.